Nesse vídeo, vamos ver o que é conversão. O arrependimento tem que ser com fé. O batismo de água e a imposição das mãos. Vejamos adiante cada um desse item. A palavra conversão, como usada nos círculos religiosos hoje em dia, geralmente significa aceitar um sistema de crença religiosa. Mas o significado bíblico fundamental é voltar-se para Deus. Naturalmente, isso requer uma pergunta contundente: de onde saímos quando viemos para Deus e do que nos afastamos quando nos convertemos? Ou, em outras palavras, por que precisamos nos converter? O que, primeiramente, nos separa de Deus? O profeta Isaías nos dá a resposta: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderão o seu rosto de vos, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. O apóstolo João acrescenta: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. 1 João 1, 8. Para recebermos bênçãos e auxílio de Deus, temos de voltar para Ele reconhecendo e abandonando nossos pecados. Jesus encarregou o apóstolo Paulo a ir aos gentios para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados pela fé em mim. Atos 26, 18. A instrução de Cristo a Paulo nos fornece uma breve descrição de como os convertidos são acrescidos ao seu corpo espiritual, a Igreja de Deus. 1 Coríntios 1, 2. Cada novo convertido deve abandonar os caminhos de Satanás e voltar-se para os caminhos de Deus. Cada um deve aceitar e corresponder aos termos e condições de Deus para perdão dos pecados. Nesta lição, vamos estudar o processo que possibilita redirecionar nossas vidas para Deus, o processo da conversão. Vamos entender o que Pedro quis dizer quando exortou os seus conterrâneos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, 19. Então, vamos começar entendendo o arrependimento, quando os novos convertidos abandonam uma vida de pecados para tornarem-se servos do Deus vivo. Arrependimento e fé. Acreditamos que todos os que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados em completa rendição e obediência voluntária a Deus, e que em fé aceitam Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal, têm os seus pecados perdoados por um ato de graça divina. Tais indivíduos são justificados, perdoados da penalidade do pecado e recebem o Espírito Santo, o qual literalmente lhes há dentro deles e os supre de amor divino, com o qual apenas se pode cumprir a lei e produzir a justiça. Eles são batizados pelo Espírito colocando-os no corpo de Cristo, que é a verdadeira Igreja de Deus. Acreditamos numa mudança permanente na maneira de viver e na atitude. Somente aqueles que tiverem a presença interna do Espírito Santo, e estejam sendo guiados por esse mesmo Espírito são de Cristo. Atos 2, 38, 3, 19, 5, 29 a 32, 2 Coríntios 7, 10, João 3, 16, Efésios 1, 7, 2, 7 a 9, Romanos 3, 21 a 26, 5, 5, 6, 6, 8, 4, 9 e 10, 14, 13, 1, Jeremias 33, 8, João 14, 16 e 17, 1 Coríntios 12, 12 e 13, Filipenses 2, 3 a 5. O arrependimento de obras mortas e fé em Deus são listados em Hebreus 6 horas e 1 minuto,
como parte da fundação que finalmente levará à perfeição e vida eterna. Jesus Cristo estabeleceu um modelo importante na sua pregação, quando ele regularmente chamou os ouvintes a se arrependerem e crerem. Marcos 1:15. O apóstolo Paulo também pregava o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20:21. Jesus destacou a importância do arrependimento quando ele declarou 2 vezes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:3-5. Deus exige que todos se arrependam. Atos 17:30, 2 Pedro 3:9. No primeiro sermão registrado na Igreja do Novo Testamento, Pedro disse ao povo: arrependei-vos. Atos 2:38. Devemos arrepender-nos do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3:4. Arrependimento vai além de sentir pena ou mostrar remorso por suas ações passadas. 2 Coríntios 7:8-11. O verdadeiro arrependimento envolve o reconhecimento de nossa natureza e sua oposição a Deus. Romanos 8:7. Isso requer uma mudança, uma volta completa e total na vida de uma pessoa. Uma mudança de estar pecando para deixar de pecar, uma mudança da desobediência à lei de Deus para a obediência. Temos que parar de seguir o caminho do mundo e virar para seguir o caminho de Deus. Isaías 55:7-8, Atos 26:20, Romanos 12:2. Arrependimento é uma entrega total e obediência voluntária, com base no conhecimento de como Deus quer que vivamos. Veja o capítulo intitulado A Lei de Deus e o Pecado, começando na página 18. O arrependimento começa com as nossas súplicas, implorando e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e aceitando Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal. Não é somente uma decisão baseada na emoção, todavia e certamente a emoção é uma parte importante, Atos 2:37, mas é uma decisão de obedecer sinceramente a Deus através da fé em Jesus Cristo. A justiça de Cristo torna-se nossa através da fé nele e dele. Filipenses 3:8-9, Romanos 8:1-4. Esta fé é uma crença profunda e uma certeza confiante. Hebreus 11:1. E nós não podemos aproximar-nos a Deus sem ela. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 6. Essa fé irá levá-lo a obedecer a Deus. Inicialmente, essa fé não confia apenas no perdão inicial do pecado, mas também reconhece que Deus vai ajudar os fiéis a permanecerem fiéis. O arrependimento pela fé não é simplesmente submeter-se a um sistema de religião ou a um grupo de regulamentos. A confiança em Deus e nos seus caminhos guiará uma pessoa a agir de acordo com os seus desejos e a manifestar obras de justiça. Tiago 2:17-26. O verdadeiro arrependimento divino não é algo que uma pessoa possa conseguir por si mesma. É um dom de Deus. 2 Timóteo 2:25, Atos 11:18. É uma das muitas coisas boas que nosso Pai Celestial nos dá. Tiago 1:17. Ele leva-nos ao arrependimento. Romanos 2:4. O arrependimento é uma das partes mais importantes no processo de conversão. Como Pedro disse naquele primeiro sermão, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim, o arrependimento precede o batismo. E o batismo é um sinal exterior de nosso compromisso de deixar nossos antigos caminhos para trás e embarcar numa nova vida, purificada por meio de Cristo.
4. Depois do arrependimento e do batismo, o Espírito de Deus é dado à pessoa através da imposição das mãos por um servente devidamente ordenado por Deus. Atos 8, 14 e 18, 2 Timóteo 1, 6, Hebreus 61 e 2. Veja o capítulo intitulado O Batismo da Água e a Imposição de Mãos, que começa na página 31. O Espírito Santo depois nos ajuda a honrar o nosso compromisso de arrependimento, guiando-nos a viver realmente o caminho de Deus. Romanos 8, 14. Então temos o amor de Deus motivando-nos a guardar as suas leis. 1 João 5, 3. Os cristãos verdadeiros têm o Espírito Santo. Romanos 8 horas e 9 minutos, e esforçam-se por viver como Cristo viveu. 1 João 2, 6. O arrependimento envolve tanto a alegria quanto a tristeza. O arrependimento conduz-nos a um relacionamento alegre e eterno com o nosso Deus carinhoso, o nosso Criador e doador de vida. O arrependimento concentra a nossa visão no amor e misericórdia de Deus e no perdão do pecado feito possível pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O arrependimento é necessário para despojarmos-nos do velho homem, o nosso caráter anterior, e para virmos a ser parte da família de Deus. Efésios 4, 20 a 24. Novamente, isto é uma reação da fé. Em Marcos 1, 15, acima citado parcialmente, Jesus especificamente pediu às pessoas: arrependei-vos e crede no Evangelho, referindo-se à boa nova do reino de Deus. Versículo 14. A expectativa de virmos a ser parte do reino de Deus é certamente uma razão para nos alegrarmos, e motiva aqueles que do coração fazem a vontade de Deus. Logo após arrependimento divino, uma pessoa deve ser batizada, como vimos, para que todos os pecados do passado sejam apagados. Romanos 3, 25, e então receber a dádiva do Espírito Santo. Atos 2, 37 e fim 38. Depois disso vem a vida guiada pelo Espírito Santo, crescendo em graça e conhecimento, produzindo frutos e sendo aperfeiçoada em santidade e justiça. 2 Pedro 3 horas e 18 minutos, Mateus 13, 23, 2 Coríntios 7 horas e 1 minuto. Um resultado importante de termos o Espírito Santo dentro de nós é o desenvolvimento da fé. Gálatas 5, 22 e 23, 1 Coríntios 12, 4, 9. A vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus. Gálatas 2, 20. De fato, o justo, aqueles que são justificados ou que são justos diante de Deus, vivem pela fé. Abacuque 2, 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38. Precisamos entender que o arrependimento precisa ser um processo contínuo. Não é uma ação de um momento na vida do crente. Uma pessoa convertida tem que continuar a batalhar contra o pecado em sua vida. 1 João 1, 8 a 10, 2, 1. Vestígios da natureza humana permanecerão pelo resto de nossas vidas, lutando contra as nossas mentes e conduzindo-nos ao pecado. Romanos 7, 17, 20 e 21. Uma pessoa espiritualmente convertida, fundamentalmente deseja agradar e obedecer a Deus. O amor de Deus derramado no coração dessa pessoa pelo Espírito Santo, Romanos 5, 5, procura seguir o caminho perfeito de Deus, mas a fraqueza da carne, muitas vezes impede esse desejo interior. Romanos 7, 12 a 25. Deus não condena o crente, Romanos 8 horas e 1 minuto, enquanto ele ou ela permaneça nesta atitude de arrependimento e de conquista do pecado. Apocalipse 2, 7, 11, 17, 26, 3, 5, 12,
21. Só no caso dessa pessoa cessar permanentemente de se arrepender é que não há mais perdão. Novamente, veja o capítulo intitulado A Lei de Deus e o Pecado, começando na página 18. Neste longo processo de conquista que dura a vida inteira, a pessoa convertida continua através do arrependimento e fé, a confiar no sacrifício de Jesus Cristo para cobrir seus pecados. E com a ajuda milagrosa de Cristo que vive nele ou nela através do Espírito Santo, o cristão é capaz de crescer no caminho de Deus da vida, cada vez mais andando pela fé em obediência à lei do amor de Deus. Gálatas 2, 20, Filipenses 4, 13, Colossenses 1, 29. O batismo de água e a imposição das mãos. Acreditamos na ordenação do batismo de água, pela imersão, depois do arrependimento. Através da imposição das mãos, com oração, o crente recebe o Espírito Santo e torna-se parte do corpo espiritual de Jesus Cristo. Mateus 3, 13, 16, João 3, 23, Atos 2, 38, 8, 14 a 17, 19, 5 e 6, 1 Coríntios 12, 13. Depois de Hebreus 6 horas e 1 minuto mencionar o arrependimento e a fé como princípios elementares de Cristo, o versículo 2 continua essa lista identificando a doutrina dos batismos e imposição das mãos, como os dois princípios seguintes. João Batista introduziu o batismo do arrependimento, ligado ao conceito de remissão dos pecados, Mateus 3, 1 a 6, Marcos 1, 4 e 5. O próprio Jesus foi batizado por João, Mateus 3, 13 a 17, não porque ele precisasse de se arrepender ou ser perdoado, mas como um exemplo para os seus discípulos de todas as épocas. A palavra batismo é simplesmente uma tradução da palavra grega baptizo, que significa imergir ou mergulhar. Por definição, então, a única forma de batismo bíblico é a completa imersão na água. João Batista escolheu um lugar particular no Rio Jordão para os seus batismos porque lá havia água suficiente para submergir completamente as pessoas. João 3, 23. Para o cristão, a ordenança do batismo é muito importante. Numa só ação, a morte, o enterro e a ressurreição de Cristo são lembrados ao crente e associados à sua própria simbólica morte e ressurreição da sepultura de água para andar em novidade de vida. Romanos 6, 3 a 6, Colossenses 2, 12 a 13. Também inerente no simbolismo está a promessa da ressurreição futura do crente para o reino de Deus. O pecador perdoado levanta-se da água do batismo para viver uma nova vida em Cristo, livre da pena de morte originada pelo pecado. As águas do batismo simbolicamente lavarão todos os pecados. Neste sentido, o batismo é um reconhecimento externo das intenções internas do crente, de entregar e submeter a sua vida a Deus e ao seu caminho. Efésios 4, 20 a 24. O batismo, que é ordenado nas Escrituras, deve ser precedido pela fé e arrependimento. Atos 2, 37 e 38, Marcos 16, 16. O próprio simbolismo de batismo demonstra o desejo de enterrar a velha vida pecaminosa. Romanos 6, 11. O nosso reconhecimento de culpa e a necessidade de que Jesus Cristo nos salve das consequências do pecado é de suprema importância. Este arrependimento se caracteriza por uma mudança de coração e de ação, e é baseado na fé pessoal, e num compromisso total com Jesus Cristo e Deus Pai. Lucas 14, 25 a 33, Colossenses 2, 12. Veja o capítulo intitulado O Arrependimento e Fé,
começando na página 28. Uma pessoa só deve ser batizada se é suficientemente madura para entender e apreciar completamente o compromisso de vida necessário. A Bíblia não dá nenhuma indicação de que o batismo é apropriado para crianças. A comissão que Jesus deu a seus discípulos inclui a autoridade para batizar os crentes, Mateus 28, 18 a 20. O batismo é seguido pela oração e pela imposição das mãos de um, ou mais que um, dos serventes de Deus devidamente ordenados. Isto demonstra que Deus age através de agentes humanos e que estamos a cooperar com o ministério fiel que ele estabeleceu em sua igreja. Veja o capítulo intitulado A Igreja começando na página 56. Isso tudo é parte do processo pelo qual recebemos o dom do Espírito de Deus, Atos 2, 38, 8, 14 a 18, 2 Timóteo 1, 6, Hebreus 6, 1 e 2. É através da habitação do Espírito Santo que Cristo vive no cristão, João 14, 16 a 17, 23, Gálatas 2, 20. E através deste processo, o crente é colocado no corpo espiritual de Cristo, 1 Coríntios 12, 12 e 13, trazendo alegria no céu, Lucas 15, 7. Mais uma vez, aqueles que se tenham arrependido através da chamada de Deus, João 6, 44, devem ser batizados para o perdão dos pecados, seguindo o exemplo e ensino de Jesus Cristo. Com a imposição das mãos, eles receberão o Espírito Santo, capacitando-os para começar a viver uma vida transformada liderada por esse Espírito.